Tem uma coisa que eu sempre digo aqui, é que Deus está sempre pensando em você. E como o Gustavo leu agora há pouco, quando você descobre que tem uma necessidade ou tem que passar por uma situação, a melhor maneira de você ir em oração é sabendo que Deus já sabia. Então, se Ele já sabia, Ele tem uma resposta, amém? Ele tem uma resposta. Podemos projetar aí? Está projetando? Ah, tá. Vamos falar, é que não está aparecendo, assim. A maneira como nós vemos a Deus e a nós mesmos, define o nível de vida que teremos. Então, a primeira coisa é, se você começa a olhar para Deus, toda vez que você tenta conversar com Deus, você pensa que você teria que ter um monte de créditos bons no bolso, e você tem que convencer Deus a te abençoar, você já começou errado. Primeiro, porque todo o crédito já foi pago por Jesus na cruz, amém? Nós temos um crédito ilimitado lá. E a segunda questão é que a gente não precisa convencer Deus a nos abençoar, porque Ele é um Pai que quer sempre abençoar seus filhos. E eu quero falar com vocês hoje sobre essas mentalidades que nós podemos ter. Estamos falando de ter medo de relacionamento com Deus, de construir relacionamento com Deus, e a família de Deus tem que encarar esse Deus como um Pai. Eu até falei essa mensagem alguns anos atrás, mas ela é uma coisa que temos sempre que lembrar. Quero começar contando uma pequena história aqui. Você conhece a história dos 6 cegos e do elefante, não? Conhece? Diz que havia 6 cegos e aí eles nunca tinham visto um elefante. E chegou um elefante ali na cidade, estava passando, e os 6 cegos no caminho decidiram lá e falaram: não, deixa a gente ver o elefante, vamos dizer assim, eles vão tocar. E aí o primeiro cego foi lá, encostou no elefante, e ele pegou, e este primeiro cego, ele tocou na barriga do elefante e falou assim: pô, o elefante eu já sei, é que nem um muro, ele é duro que nem um muro. O segundo cego veio e passou a mão nas presas do elefante e falou: não, o elefante é como se fosse umas lanças, ele é liso, eu sei como é um elefante. O terceiro cego passou os dedos pela tromba do elefante e falou: não, vocês estão equivocados, o elefante é como uma grande cobra. O quarto cego, então, ele estende os braços, abraça uma das pernas do animal e fala: não, vocês estão equivocados, o elefante é como se fosse uma palmeira, uma árvore, ele é muito forte. O quinto cego pega, e ele é alto, e ele segura na orelha do elefante e fala: não, o elefante é como se fosse um abanador, um negócio que faz vento. E o sexto cego pegou a cauda do elefante e falou: não, o elefante queria uma corda. E aí, o dono do elefante seguiu o caminho, e os 6 cegos ficaram discutindo e brigando, porque cada um achava que sabia como era um elefante. Bom, o que diz essa história? Essa história mostra que muitas vezes nós achamos que sabemos como Deus é e como Ele pensa, porque nós somos como os cegos apalpando um elefante. O que a gente quer dizer com isso? Percebe? As pessoas, elas reduzem Deus à experiência que tiveram com Ele. Se Deus não fez uma coisa para mim, Ele não faz para ninguém. A experiência que eu tenho com Deus determina como as coisas são. Mas a Bíblia fala que é o contrário, que Deus é o que a sua palavra diz sobre Ele, amém? Percebe? E que se nós crermos nessa palavra, a nossa experiência vai chegar no nível da palavra. Agora, o que é que faz a religião? Presta atenção, a religião é um monte de cegos tentando definir quem é Deus, e diz: Ele é assim, Ele não faz assim, Ele faz desse jeito, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, se você quiser, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí Deus não está preso na nossa religião e faz do jeito que Ele quer. Estão acompanhando, gente? Percebe? Então tem muita coisa que a gente acha que sabe sobre Deus, mas na verdade foi descrito por um cego.
Tem pessoas que acham que Deus só é aquilo que elas conseguem elas mesmas experimentarem. Então, por exemplo, tem pessoas que não acreditam nos dons do Espírito Santo, porque afinal de contas elas não experimentaram, então não existe. Tem pessoas que acham que Deus não pode curar pessoas, porque simplesmente ele não viu, acha que é coincidência, é crendice, é poder da mente, e essas coisas. Então, Jesus vem nos revelar quem Deus é, e Ele é o nosso Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o Filho único que está em comunhão íntima com o Pai, veio revelar. Então Jesus vem e o que Ele mais tenta fazer é revelar quem é Deus. No final do ministério de Jesus, Ele está lá falando com os discípulos, e o Filipe faz uma pergunta, fala: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu: Filipe, presta atenção, Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo, você ainda não sabe quem eu sou? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou: o Pai é parecido comigo. Se você me conheceu, você conheceu o Pai. Então por que você pede para mostrar o Pai? Gente, não é poderosa essa palavra? Olha como ficou mais fácil conhecer o Pai. Você tem 4 evangelhos onde descreve tudo o que Jesus fez e falou. Se você quiser saber como é o Pai, é só você ali ver o que está no evangelho. Ali está o Pai. Ele abraça as pessoas, Ele dá atenção para as crianças. Ele detesta aqueles religiosos metidos a besta que acham que podem colocar Deus numa caixinha. Você vê Jesus, você está vendo como o Pai pensa. Então, a maneira como nós precisamos conhecer o Pai não é por meramente ler as Escrituras, é ler as Escrituras, mas também é ter uma experiência. Precisamos das duas coisas. Para entender melhor esse negócio de conhecer, para a gente não ficar cego como os cegos lá tentando apalpar um elefante, né? Existe uma maneira que o Senhor Jesus ensinou. A gente conhece a Deus pelas Escrituras e conhece a Deus através do seu poder, através da comunhão, porque Deus é uma pessoa. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Para a gente entender melhor, você lembra disso aqui? Alguém já usou isso aqui? Não? Alguns nem sabem o que são. Você sabe o que é isso aqui? Máquina fotográfica, lembra? Que comprava uns flashzinhos para colocar em cima? Quantos aqui já usavam essas maquininhas? Tem uns que... Você nunca usou, né, filho? Você só tem umas fotos suas lá. Então, a gente antigamente batia foto, tinha que comprar filme, lembra? Comprava filme, colocava na máquina. Eu lembro quando eu comprei uma que podia pôr um filme de 36 fotos. Nossa! O duro era revelar, né? Você deixava o filme até não tomar grana, porque era caro demais. Hoje, a gente tira tanta foto, fica no celular, mas a gente esquece de fazer os álbuns. Você reparou que é mais gostoso você olhar um álbum impresso? É bom. Então a gente usava isto aqui, e você lembra quando você pegava o filme? Vinha as fotos e vinha o negativo. Aí você olhava o negativo, você via um negócio assim. Não é verdade? Não. Você via um negócio, você olhava e fala: meu Deus. O que é o oposto de um negativo? Um positivo? O oposto de um negativo na foto é a revelação. Quando você revela a foto, ela mostra a realidade. Então, sabe o que acontece? Às vezes nós vemos Deus dessa maneira aqui, ó. A gente vê Deus de uma maneira estranha. A gente só vê o negativo. Aliás, nós temos uma percepção, às vezes, muito negativa da vida. Acontece uma coisa ruim com a gente já pensa: ai meu Deus, por quê? Porque a gente tem essa mania de querer ter o controle. Nós queremos sair daqui agora e ter certeza de que tudo vai acontecer como nós planejamos, certo? Tudo acontecer. Aí se o carro quebra no meio do caminho, você fala: meu Deus, por quê? Aí a mentalidade religiosa vem e diz: você está fazendo alguma coisa errada para o seu carro quebrar num domingo.
Você deve ter cometido algum pecado, porque afinal de contas, não é assim que funciona? É. Estão acompanhando, irmãos? Então o que acontece? Para a gente ter uma visão clara, nós precisamos de ter revelação. Então o oposto de um negativo é sempre a revelação. A revelação sempre é uma imagem positiva. O que a gente quer dizer com isso? Na nossa vida acontecem coisas boas e ruins. E a gente tem uma ideia de que, uma ideia religiosa equivocada, que só poderia acontecer coisas boas. Se acontecer algo não muito bom é porque você fez alguma coisa errada. É lógico que você tomou uma decisão errada, você realmente tomar decisões equivocadas, se você andar no pecado, o salário do pecado é a morte, isso é óbvio. Mas viver sempre com medo de que vai acontecer uma coisa ruim. Tem pessoas que estão sempre com medo que vai acontecer uma coisa ruim, que Deus vai fazer algo, porque é como se Deus fosse uma pessoa assim muito volúvel. Ele está bem agora, mas amanhã ele está bravo e quer acabar com você. Fala a verdade, não é um negócio louco? É porque essa é o cego tentando descrever o elefante. Mas Deus não é assim. Como lemos aqui hoje, meus pensamentos são mais elevados. Então, a gente tem que ter uma percepção diferente. Olha como Jesus faz. Um pequeno texto aqui, João capítulo 1. Esse mesmo Filipe, que nós lá atrás, encontrou Natanael e disse, está lá no comecinho, quando Jesus está encontrando os discípulos. Ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e você vai ver. Então o que acontece? O Filipe, apalpador de elefante, o Natanael falou, não pode vir. A gente é dessas coisas, não é? Não, isso não tem jeito, isso não pode dar certo, essa pessoa não tem jeito. Isso... E aí, esse Natanael chega lá e encontra com Jesus, não é? E ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus devia saber que Natanael falou aquilo. Mas Jesus olha para Natanael e fala, eu sei quem você é um cara correto, você é um cara que ama a verdade, você gosta das coisas certas. Jesus vê o melhor na vida de Natanael, percebe? Você já está convencido de que Deus, quando olha para você como filho, Ele acha que você é maravilhoso? Não é? Mas nós achamos que Deus olha para nós e Ele nos acha incompleto. Tem uma frase que me incomoda muito, uma frase que me incomoda muito, sabe? Que eu já falava no passado, mas eu me policio para nunca mais dizer. É dizer assim, eu não sou perfeito, a gente não é perfeito. Quando você fala o tempo todo que você não é perfeito, que não é perfeito, é porque você quer ser perfeito. É que você acha que o parâmetro de Deus é a perfeição. Que você precisa ser muito bom para você então ter valor. Já reparou como a gente fala muito isso? A gente não é perfeito, nós não somos perfeitos. Mas quem disse quem botou essa ideia de perfeição? Porque excelência não é perfeição. A toda perfeição vi limite, mas os teus mandamentos são ilimitados, diz o salmista. Então, sabe, a gente tem essa ideia de que a gente precisa ser o the best para poder fazer alguma coisa. E as pessoas que vivem para ser os perfeitos, vivem num estresse doido. Então, talvez Natanael, não sei, fosse desses caras que não, tem que ser tudo perfeito. Jesus fala, não, Jesus vê o melhor nele. Então, isso nos leva a pensar uma coisa, a revelação de quem Deus é. Quando a gente revela esse filme de quem Deus é, em vez de ficar com esse negativo o tempo todo, quando nós temos a revelação de quem Ele é,
Os nossos olhos se abrem para ver quem nós somos. Na hora que você lê o Novo Testamento, você começa a ver quem Deus é. O Novo Testamento, Jesus, ele está revelando o Pai. Aquela imagem negativa, distorcida que tinham os fariseus, que Deus é julgador, Ele está pronto para passar uma faca no pescoço, Ele exige uma perfeição, se não cumprir todos os 613 mandamentos, você está fora. Jesus fala, um mandamento. A revelação de quem Deus é, abre os nossos olhos para vermos quem nós somos. Porque na tua luz veremos a luz, diz a palavra de Deus. Então, o caminho para a gente ter uma vida melhor é andar mais perto dele. Mas a gente, às vezes, prefere ficar apalpando o elefante. Fala para o seu amigo aí, para de apalpar elefante. Aliás, você sabe o que é? O que é que tem orelha de elefante, tem tromba de elefante, tem pé de elefante, tem rabo de elefante, tem presa de elefante, e parece um elefante, mas não é um elefante? Sabe o que é, não? A foto de um elefante, certo? Nossa, ninguém riu, Jesus. Só a minha filha, que gostava de piada infame. Ai, Jesus. Deus não mudou a sua maneira de pensar do Antigo para o Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. A humanidade é que recebeu, através de Jesus, uma revelação maior de quem é Deus e como Ele pensa. O Novo Testamento tem uma revelação, a nova aliança, é algo superior. Não é que anula a outra, é que é superior à outra, porque é muito maior, é muito mais claro. Jesus fala, quem vem a mim vê o Pai. Então a gente não joga o Antigo Testamento fora. A gente não vive pelo Antigo Testamento, você percebe? Nós não vivemos pela lei do Antigo Testamento, nós vivemos pela graça de Jesus na nova aliança. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Tem gente que está pregando aí por aí, está tentando viver que nem no Antigo Testamento. É uma religião pesada demais. Ninguém pode cumprir. Então, Deus não mudou. Mas assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Bom, esse é um texto do Antigo Testamento. E tem outros textos que confirmam. Por quê? Jesus também fala, o que está no coração sai pela boca. Então nós temos uma imagem de quem nós somos. Eu não quero me demorar nisto, mas a visão errada de Deus e de si mesmo vai levar sempre à derrota. Quando nós não temos clareza de quem Ele é, de quem nós somos, a gente já saiu perdendo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram 1 ano e pouco ali no deserto, montaram o tabernáculo, construíram a arca, se prepararam, eles iam entrar na terra prometida, eles iam ter que lutar contra os inimigos. Então eles mandam 12 príncipes, 12 cabeças, 12 caras que conheciam muito bem as coisas, para espiar como é que era o território para invadir. E lembra da história, números 13, 14, quando eles voltam, né? Eles falam que a terra é maravilhosa, carregam um cacho de uva gigante, mas eles voltam e dizem assim, nós vimos os gigantes, descendentes de Enaque, éramos perto deles como gafanhotos, sentíamos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Pô, como é que eles sabiam como é que eles pareciam para os outros? Eles estavam escondidos, não é verdade? Eles eram espias. Então, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Então os espias vão naquela terra para entrar, eles tiram uma foto, certo ou não? Eles tiram uma foto, é lógico que eles não conseguiram filmar, não tinham celular, mas eles trouxeram aquela impressão, não dá, eles são muito fortes, nós sentimos como gafanhotos, e eles viam a gente como gafanhotos, nós vamos morrer.
Aí o pessoal ficou desanimado, queria matar Moisés, apedrejar, voltar para o Egito. Bom, resumo da história, Deus falou, essa geração vai morrer no deserto, e os seus filhos é que vão possuir a terra, porque vocês duvidaram. Então, isso é muito triste. E por quê? Porque eles viram uma situação difícil, os descendentes dos gigantes estavam lá. Deixa eu ver, tem situação difícil na sua vida? Tem ou não tem? Beleza. Aí eles pensaram errado. Olha, presta atenção, é um povo que viu as maravilhas do Egito, um povo que viu abrir o mar, um povo que viu tantos milagres, e eles duvidaram. Coração endurecido. Estamos perdidos, não podemos contra eles. Pensaram errado. A revelação que eles têm de Deus não era clara. Quando você pensa errado, você sente errado. Se sentimos pequenos como gafanhotos. E quando você sente errado, quando você pensa errado, não é que você sente e pensa, você pensa e sente, é o contrário. Você pensa errado, você sente errado, e aí você age errado. Você concorda com as mentiras do inimigo, é verdade, não vou conseguir. Eu sempre repito isso, mas é sempre bom repetir. A gente pensa, a gente sente, a gente age. Os pensamentos, a gente pensa assim que é o contrário. Diante de um susto, você sente primeiro, pensa depois, é verdade. Mas depois do susto, você pode pensar, continuar pensando, pode ou não pode? Vamos supor, você vê um gigante e toma um susto. Você pode escolher sentir em frente, você fala, bom, deixa eu pensar aqui. Será que Deus não sabia que tinha gigante na terra? O que vocês acham? Sabia ou não sabia? Sabia? Óbvio. Deus não mandou eles lá entrar na terra para saber se dava para conquistar. Deus mandou eles entrarem na terra para eles entenderem a estratégia de como eles iriam conquistar. Deus falou, quero que vocês vejam, para que depois quando eu falar qual é o passo a passo, vocês entendam. Quando Deus quer te dar alguma coisa, Ele mostra. E aí quando Ele te mostra, você fala, meu Deus, é difícil demais. Mas Deus já sabe, é difícil. Para você, mas para Ele não é. Josué e Caleb voltaram dizendo, não, nós vamos acabar com eles, vamos fazer pão de queijo dos caras, Deus está conosco. Mas a maioria ficou com o negativo. A maioria das pessoas sempre fica com o negativo. Já reparou isso, não? Por isso que o pessoal ama fake news. Vai, se tomar vacina, vira jacaré. O pessoal ama fake destruição. E Deus está fazendo coisas maravilhosas. Agora, se nós pensamos como Deus pensa, a gente vai sentir o amor do Pai e vamos falar como Ele. O que fizeram Josué e Caleb naquela época? Ele disse, não, são gigantes, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar, aquele que nos ama, Ele vai nos dar a vitória. Ele mandou a gente aqui para dar a vitória. Eles pensaram certo, então eles tinham coragem, e eles falaram. Você acredita que Deus é bom? Vamos fazer uma enquete. Quantos acreditam que Deus é bom? Quantos acreditam que Deus ama você? Quantos você acredita que Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete? Quantos creem que Deus tem um futuro maravilhoso, que se depender dele tudo vai ser melhor? Diminuiu um pouquinho, mas está escrito. É porque a gente olha e fala, não pode ser. Se ele tivesse um futuro, eu não teria problema agora. Quem disse? Quem disse? Ele quer que você vença esse problema, ele está aí. A gente acredita, então por que a gente reclama tanto? A gente parece o zangado, não é verdade? Está sempre... Deus não mudou, a situação mudou, mas Deus não mudou. Mudou a situação, Deus não mudou, amém? Deus não mudou. Mas a gente acha que a gente não tem tanta certeza. Por quê? Porque a gente fica aqui, eu sou o que eu sinto, então se eu não sinto bem, então Deus não gosta mais de mim.
Então nós temos aqui que se eu quiser mudar a minha maneira, a minha vida, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. A gente não muda a maneira de pensar, a vida não muda. Vamos falar de 4 mentalidades. Mas é rápido, porque basicamente a primeira coisa, você percebe que existe uma visão sempre humana, negativa, e mesmo a parte boa humana, ela é meio difícil, porque a parte boa humana é que você tem que ser perfeito, você tem que fazer tudo direitinho. E a parte de Deus só tem uma pergunta: você é filho ou você não é filho? Se você é filho, olha, tem coisa boa. Então tem 4 mentalidades, maneira de encarar a vida. A primeira é a mentalidade escravo. Vou falar rapidamente aqui, porque é um texto que a gente conhece, que é o texto do pai que tinha 2 filhos. É o Lucas capítulo 15. Não é? Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus falou que um pai tinha 2 filhos, e o mais novo fez o quê? Ele pede a parte da herança. Ele falou: pai, você está morto para mim, eu quero o meu dinheiro. E o pai dá. E daí esse filho, sabe o que ele faz? Ele sai, ele gasta tudo para uma terra distante. Ele achou que ele era livre. Agora eu sou livre, vou fazer o que eu quero. Eu mando na minha vida. Meu pai não tem o direito de segurar o que é meu. Sabe como é que é? Eu vou fazer. Eu que sei o que eu sou. Eu já não pediu conselho para ninguém, não quis ouvir o pai. E ele foi. Bom, não vou nem ler o texto todo. Aí quando acabou o dinheiro, acabou os amigos, ele foi cuidar de porco sem ganhar nada. E até que então ele pensa assim: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou dizer para o pai que eu pequei contra ele e contra o Senhor, que eu não quero nem ser chamado de filho, mas eu quero ser pelo menos um trabalhador lá. Esse garoto, esse rapaz, esse filho mais novo, ele tem essa mentalidade de escravo. Você sabe qual é o problema da mentalidade do escravo? Ele acha que ele é livre porque ele pode fazer o que ele quer. A pessoa que acha que pode fazer o que quer é a pessoa mais escrava que existe, porque ela não consegue dominar a si mesmo. Quem é livre é aquele que governa a si mesmo. Livre é aquele que consegue viver uma vida fazendo a escolha mais difícil, não a mais gostosa, não a mais legal. Porque construir um futuro baseia-se em fazer boas escolhas. Construir um bom futuro são escolhas boas agora. Mas o pessoal acha que é livre, sabe como? Eu posso fazer o que eu quero agora. Aí o futuro é uma desgraça. Escolha bem agora. O escravo é aquele que vive para si mesmo. O escravo, ele é escravo dos seus próprios desejos e vontades egoístas. Aquele que faz o que ele acha que tem que fazer o que gosta, ele é escravo. Ele não é livre. O livre é aquele que pensa e fala: se eu fizer isso, eu preciso pensar bem nas consequências. Amém? Está claro isso, gente? Então, por isso que o trabalho dos pais é ensinar os filhos a fazer boas escolhas, não é controlar os filhos. Sabe o que os pais fazem quando é pequenininho? Deixa fazer o que quer. A criança faz o que quer. Não podemos tolher a liberdade, escolha deles. Eles não sabem escolher. Você tem que escolher por eles. Aí quando os filhos ficam adolescentes, o que os pais querem fazer? Controlar os filhos. Você não vai, você não pode, você não faz, tudo. Não. Agora, como adolescente, ele já devia saber o que escolher. Mas você deixou fazer o que ele queria quando era novo, agora ele acha que pode fazer o que ele quer. Só que agora ele pode tomar decisões diferentes. Ele pode escolher não estudar, ele pode escolher fazer sexo, ele pode escolher usar droga, ele pode escolher fazer o que ele quiser. Aí vem gravidez precoce, reação destruído. Não. Ensina a fazer boas escolhas, para quando chegar lá, ele já sabe escolher. Então, viver de maneira independente de Deus, você nunca vai alcançar aquilo que realmente vai trazer alegria, compensação. Você não encontra paz, não tem clareza de entendimento. A outra mentalidade, assim antes disso, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado.
O escravo não é parte da família, o filho é parte da família para sempre. Se o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, o cara que é escravo do pecado, é aquele que faz tudo o que ele gosta, tudo o que ele quer. O que é livre, ele pode dizer, não vou fazer. Eu posso fazer uma escolha. A mentalidade de empregado é o irmão dele. O irmão dele, sabe o que o pai fez, né? Sabe o que esse pai fez? Mandou fazer uma festa. Matou o bezerro gordo, né? Fazia aquele baby beef, não é verdade? Não. Era uma festa de baby beef, não é verdade? Não. Bife daquele negócio bom, aquela festa toda. Chega o irmão, e o irmão fica muito bravo. Como é que vem esse cara aí que voltou, fez tudo errado, todas essas besteiras, e o pai está fazendo uma festa? O cara ficou muito bravo. Ele disse assim: todos estes anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor, nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Lucas 15, 25. O Senhor nem me deu um cabrito para os amigos. Esse seu filho nem chamou de irmão. Bravo. É o religioso. É aquele que fala: se eu fizer tudo certinho, Deus tem que me abençoar. Meu irmão não merece, mas eu mereço. Essa crentaiada velha. É a crentaiada velha de igreja que fica: aquele cara chegou agora, não, Deus não pode abençoar ele. Eu estou aqui jejuando há 400 dias, porque Deus tem que me dar. E o outro chega aí novo, Deus já dá para ele. Não pode ser. É o pessoal que quer ver a punição. O outro tem que pagar, tem que punir. Não, tem que punir. Aí o irmão faz uma coisa errada, ele quer contar para todo mundo, para o pastor, porque o pastor tem que mandar o cara embora da igreja, tem que falar publicamente para ele. Mas Jesus não fazia isso. Na graça nós não fazemos isso, a gente quer restaurar a pessoa. Amém, irmãos? E o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Você está falando besteira. Você não sabe quem eu sou? Você está pensando com o quê? Com religioso, empregado. É um outro tipo de escravidão, né? De mentalidade. A mentalidade do empregado confia na sua própria força, cheio de justiça própria. Enxerga Deus como um juiz severo, pronto para punir, pronto para castigar. Tu percebe, não? Quanta gente assim na igreja, irmãos, quer fazer barganha com Deus. Se eu fizer isso para Deus, Deus tem que... É aquele pessoal que jejua para Deus dar. Você não jejua para Deus te dar alguma coisa, você jejua para poder ter discernimento da vontade de Deus e entender. Você jejua para estar mais perto de Deus e enxergar como Ele está enxergando. Você jejua para você ter uma sensibilidade espiritual, você ouvir a voz do Espírito, para você saber para onde caminhar. Para isso a gente jejua. Pessoas que a gente jejua para dobrar Deus. Vamos jejuar para forçar. Ou então, por quê? Com 40 dias, Deus vai ter que me atender. Então, Jesus dizia, os fariseus, eles iam jejuar, mostravam que estavam cansados, né? Aquelas caras compridas, do tipo, olha como ele é penitente. Deus vai ter que dar o que Ele quer. Deus não pensa assim, amém, irmãos? Deus já quer te dar, Ele é Pai. Essa mentalidade religiosa que procura merecer o favor de Deus, preocupa com reconhecimento. Nunca me reconheceu o trabalho que eu fiz aqui. É aquele cara que está muito tempo na igreja, aí chega um outro irmão, de repente o cara é mais rápido que ele, prospera mais que ele, em vez de ficar feliz, ele fica bicudo, fica triste, em vez de se alegrar. Então, critica muito outras pessoas e compara o tempo todo. Gente, essa é uma mentalidade escrava, mentalidade religiosa. A outra mentalidade é de filho. O gozado que a gente falou de uma mentalidade de escravo, usando o exemplo de 2 filhos, não é verdade? Não é à toa que tem Lucas 15, sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus e às vezes nós agimos como se fôssemos escravos, ou se fôssemos aqueles, no máximo como um bom empregado merecedor do reconhecimento. E Deus falou: você é meu filho, tudo é seu, eu já te amo. Por que você está vivendo
vida inferior. O Filho. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 8,15. A gente se torna filho pela fé, a gente reconhece que Deus nos ama, que Jesus pagou o preço para nos libertar de uma vida de escravidão. A gente começa a viver como filho. Veja, o Gustavo falou agora há pouco, tem uma filhinha, certo ou não? É a herdeira dele. Ela tem o poder de manter os dois acordados de madrugada chorando, não é verdade? E sabe o que eles ficam fazendo? O que será que ela tem? E fica vendo, e se é mamadeira, se não sei o que. Não é verdade, não? Não é isso, não é, irmãos? Ele falou, pai, ela não dormiu essa noite, né? E eu e a Marisa damos risada. Eu falei, mesmo, filho, não dormiu? Nunca aconteceu comigo, nunca. Hein? Quem é pai aqui? Mãe? Nunca aconteceu, né, Cris? Nada, né? Edson, dormiram a noite todos os dias, nunca, nossa. E quando fala que está com dor, não sabe o que é. Ai, Jesus. E quando a febre não abaixa, os pais estão sempre pensando nos filhos. Deus está sempre pensando. Vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Diga amém, é isso mesmo. Você tem o Espírito de Deus porque você é filho. E agora nós chamamos Abba Pai, pois o Espírito dele confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros. Diga, eu sou filho. E eu sou herdeiro. Fala a verdade, Deus é rico, é ou não é? Deus é muito rico. E a gente é herdeiro. E portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos da sua glória. O que ele está dizendo? Ora, você passa aflições, como Cristo também passou. Mas toda a glória também é a nossa. Você está entendendo, gente? Se existem aflições, lógico. O pai tem aflições com o filho que está ali doente, dodói, com febre, mas também tem a alegria da vitória. Olha, tudo é nosso. Você pensa mais como? Como empregado, escravo, ou você pensa mais como filho? O filho reconhece que tem um pai que ama ele igual a Jesus. João 17:23, Pai, que eles tenham a revelação de que o Senhor me ama, que o Senhor ama eles do mesmo jeito que o Senhor me ama. Jesus ama você do jeito que você ama Jesus, do jeito que Ele ama Jesus. Ele ama você e eu no máximo, porque também somos filhos. Ele não ama a gente menos. Pai, que os amaste como também tem amado a mim, do mesmo modo. Reconhece que tem um pai fiel que ama dar boas coisas aos filhos, tem alegria de pertencer à família de Deus, não vive ansioso, pode passar ansiedade, mas não vive preso nela, sabe que Deus cuida, não vive debaixo de condenação, sempre achando que fracassou, que nunca vai sair, não, sabe que o poder de Deus é suficiente para libertar, está sempre orando porque o Pai está ouvindo e vai responder. Sabe por que a gente ora pouco? Porque a gente não acredita que Deus ouve. Na hora que você começa a acreditar que Deus te ouve, você começa a orar o tempo todo. Você ora no carro, você ora de pé, você ora o tempo todo, fala, Senhor, você está o tempo todo falando com Deus, porque você sabe que Ele te ouve. Mas aí dá um inventário que a oração, você tem que ir para um lugar, ficar de joelho 2 horas, e então recitar um monte de palavras. Ora, eu vou para um lugar, eu fico de joelho 2 horas, mas eu fico ali com alegria, porque o tempo passa e falo, meu Deus, eu nem falei tudo. E não tem como você na oração ficar um tempão sem nem ouvir a Deus. Você está falando, mas Ele está falando também. Não tenta merecer o amor do Pai, só recebe. Deixa eu dizer para você, para de tentar merecer o amor de Deus, recebe o amor de Deus, está tudo bem. Você já é filho. Vocês que são pais, os que não são vão aprender. O seu filho nasceu e você falou para ele,
Menininho, menininha, você vai ter que merecer o meu amor. É assim que você fala para um filho? Vamos acabar. Não, a gente não fala para um filho que ele merece o amor. Embora tem pessoas tão doentes emocionalmente, tão machucadas que possam pensar isso. O filho já é merecedor do amor do pai. Agora você pode achar que é um filho, mas a quarta mentalidade é a mentalidade de um filho maduro, que sabe que é um príncipe, herdeiro. Pode subir a banda aqui? O príncipe. Sou filho de Deus, sou filho do rei, sou o príncipe. O príncipe tem autoridade, e nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você não é só um filhinho que o papai tem que proteger o tempo todo. Você é um filho que o pai deu a ele o nome e a autoridade para dizer: você vai reinar comigo, amém? Aí é um filho maduro. Eu tenho autoridade do rei para fazer a vontade dele, poder e autoridade para pisar o inimigo, para trazer o reino de céu para a terra, para pregar a graça de Deus, para libertar os cativos, para fazer discípulos. O príncipe, ele sabe que ele crê tanto, porque agora o príncipe é o filho maduro, ele crê que Deus vai cumprir aquela palavra. Então ele ora pelos enfermos, porque a Bíblia diz que se orar pelos enfermos eles serão curados. Ele vê uma pessoa, ele fala com a pessoa, ele sabe que não depende dele. Tem pessoas que não oram pelos enfermos porque, eu teria que ter um crédito muito grande com Deus, ter feito tudo certo, eu teria que estar sem pecar há 40 dias exatos para poder agora, Deus, quem sabe a minha oração entrar na fila de processamento, certo ou não? Essa é a mentalidade religiosa. Deus está sempre ouvindo. Se tem algum pecado, a gente se arrepende, pede perdão e vai em frente. Qual mentalidade de que maneira a gente tem vivido mais? Vamos ficar de pé, irmãos. Olha do lado, já tem pessoas perto de você, irmãos. Já pensou se toda a nossa comunidade, os que estão aqui, os que estão online, se todos nós começássemos a pensar como filhos, nós começássemos a viver como filhos de Deus, a gente não encarasse essa vida como uma coisa difícil. Você tenta convencer Deus a te abençoar ainda? No começo da minha vida cristã, até contei aqui, eu tinha dificuldade de pedir as coisas para Deus, porque eu achava que Ele não ia ouvir. Até que Ele falou: eu estou sempre ouvindo, o problema é que você não crê. Como você não crê, olha o que você faz. Você vem diante de mim, você faz uma oração, depois você sai e vai fazer aquilo que você acha que tem que fazer para dar certo. Você não espera, você não confia, você não aguarda o meu mover. O poder de Deus está na espera, você sabia? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A fé está na espera. A fé não está na ação imediata, a fé está primeiro na espera. Você faz, você espera, e Deus fala: agora vai. Mas o mar está fechado,
Tá, mas eu te mandei agora ir. E aí quando você vai e bota o pé no mar, sabe o que acontece? Ele abre. Josué aprendeu isto. Josué sabia esperar por Deus. Quando chegou a hora de entrar naquela terra prometida, o Josué estava lá. Vai passar o Jordão. Com Moisés estendeu a vara e o mar abriu, não foi? Aí Deus, talvez Josué pensasse, eu vou estender a vara e vai abrir. Deus falou, não, você pega, põe a arca no levita, chamou os levitas ali, certo? Não estão aqui, reuniu ali o pessoal, botou a arca nas costas, falou, agora vai, e aí? Manda a arca entrar no mar, no rio Jordão. E eles entraram no rio Jordão e foram entrando. E nada de abrir, e foi entrando. Isto é fé. Não. Você espera por Deus, quando Ele manda você obedece. Eles foram entrando, diz o texto, quando a água começou a chegar aqui pelas cinturas, deu aqui, aí começou a abrir o Jordão. Mas aí está um homem que diz assim, eu sei quem é esta pessoa, eu sei quem é este Deus, eu sei que Ele não mente, eu sei que Ele está conosco, amém? Isto é a fé. O que eu sei também quem eu sou filho, eu sou filho. Esta é a convicção de que somos filhos, a convicção de que Ele é o nosso Pai, que Ele se importa. Então a gente ora, espera, tem a direção e vai, e Deus sempre cumpre aquilo que Ele faz, amém? Se você olhar para o lado aí, você vai ver um príncipe de Deus, você vai ver uma princesa. Você já olhou aí? Fala, você é um príncipe. Fala, você é herdeiro. As promessas são suas. Quando você fala, os céus todos ouvem. Há um filho de Deus está falando. Lá está, um filho do rei está falando. E aí os anjos se movimentam. Não é interessante? Os anjos se movimentam. Tudo se movimenta porque um filho de Deus está falando. Olha, um filho de Deus orou. Vamos nos mover em relação a isto. Deus está ouvindo os seus filhos. Amém? Você crê nisto? Então vamos a partir de hoje andar com essa clareza. Não tem que convencer Deus a abençoar. Os meus erros. Pois é, Deus não tem medo dos seus erros, não tem medo dos seus pecados. Deus ama você. Ele está dizendo, você quer andar certo? Vamos andar. Vamos cantar. É quem eu sou. Quem eu sou? Agora nós vamos orar. E eu não vou orar por você, eu vou orar com você, porque você é filho. Se você ainda não é filho, você pode ser apenas entregando a sua vida, dizendo, Pai, eu me arrependo. Se tem alguém que não crê que é filho, levante a sua mão e diga, a partir de hoje, Pai, eu me arrependo de viver como escravo. Eu quero viver como filho. Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim. A partir de hoje eu vou crer que eu sou teu filho. Amém, Pai, em nome de Jesus. Esses que estão crendo a partir de hoje têm acesso à tua herança. É tão simples ter seu filho. E agora eu quero orar com você. Aquela oração que você acha que Deus não ia responder, aquela oração que você acha que você não era digno de uma resposta, esta oração você vai fazer agora. Aquela oração que você achava que você não era digno de ter uma resposta, que você precisava fazer alguma coisa a mais para provar para Deus merecedor, você vai fazer essa oração agora, porque você é merecedor pela graça de Jesus. Você vai jogar fora essa ideia religiosa, tosca. Você vai dizer, eu creio que a Bíblia diz.
Não vou ter mais que provar que ser merecedor. Eu sou filho de Deus. Essa oração você vai fazer agora, tá? Estende a sua mão, porque a gente vai receber. O Pai gosta de dar, mas assim, eu não sei, não dá para receber um presente de mãos fechadas, dá? Se alguém quiser me dar um presente de braço cruzado, eu não consigo. Então o Senhor está dizendo, eu quero dar. Então estende a mão, é Ele que vai dar. Agora você vai orar e dizer, Pai, eu sei que não é pelo meu merecimento, mas é pelo de Jesus. Eu sou teu filho. Eu pensei errado, mas hoje eu quero receber de Ti. Eu quero receber de Ti. Pede agora para Ele. Fala, Pai, é isso que eu quero, Pai. Pede sabendo que Ele vai receber. Fala, Pai, é isso que eu preciso, Pai. É isso que eu tinha medo de pedir. É isso que eu achava que não era merecedor. É isso que eu achava que o Senhor não podia me dar. É isso que eu achava que o Senhor tinha alguma exigência. E a exigência já foi cumprida na cruz. Já foi cumprida na cruz. Todos que vêm a mim, de modo algum lançarei fora. Diga, Pai, é isso que eu preciso. Eu venho aqui, eu recebo hoje. Eu confio em Ti. Eu recebo pela fé. Receba agora, o Pai vai dar. Receba agora. Receba agora, receba. Receba, deixa a sua mente tranquila. Tem coisas que você vai receber imediatamente. Alguns Deus vai te dar uma direção, que Ele fez com Josué. Ele vai dizer, filho, eu vou te mostrar como você chegar lá. Ele vai mostrar os caminhos. Mas Ele vai dar, é seu, entende? Então Ele vai guiar seus passos. Ou Ele vai abrir as portas. Ou Ele vai mudar a situação. Ou Ele vai transformar coisas. Ou Ele vai te entregar a mim imediatamente como cura, como saúde. Ou Ele vai guiar você, é seu, não duvide. Nós estamos recebendo, vai dizer, eu recebo, Pai, isto. Eu sei, eu peço com tranquilidade, eu descanso. Entrego minha ansiedade com relação a isto. Pai, obrigado porque muitas coisas maravilhosas estão acontecendo. Muitas bênçãos vão ser derramadas, Pai. Muitas bênçãos estão sendo derramadas. Nós como filhos recebemos e te agradecemos. Nós como filhos te recebemos e agradecemos, Pai. Eu também recebo e agradeço, Pai. Eu recebo descanso. Deus está dando coisas que você tinha parado de pedir. Deus me mostrou uma coisa que eu pedi muito tempo aqui. Ele me falou aqui, você parou de pedir, mas eu vou te dar isso. Deus vai dar coisas que você parou de pedir faz tempo, mas Ele vai dar a você.